impérios e civilizações. História visual do mundo. O poder asiático. De todas as novas armas utilizadas na Segunda Guerra Mundial, poucas cativaram tanto a imaginação ocidental como os ataques dos kamikazes efetuados sobre as frotas aliadas por esquadrilhas suicidas japonesas durante a primavera de 1945. Desde o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, os japoneses surpreenderam e comoveram constantemente os aliados ocidentais com a sua forma de fazer a guerra. Na última grande batalha do Pacífico, realizaram a sua última e mortífera ação. Mais de 2.000 pilotos kamikazes encontraram a morte para defender o seu imperador. Alguns ocidentais dão por certo que a palavra kamikaze significa suicídio em japonês, mas realmente significa vento divino. A frase foi utilizada em 1945 porque lhes recordava a última vez que as suas ilhas tinham enfrentado uma invasão estrangeira, uns 700 anos antes. Em 1281, Kublai Khan, soberano do vasto Império Mongol, tentou pela segunda vez em 7 anos conquistar o Japão. O seu exército, formado por 140.000 veteranos chineses e mongóis, desembarcou sem dificuldade na ilha sulista de Kyushu e estabeleceu uma cabeça de praia perto da moderna cidade de Hakata. Foram derrotados por uma força de japoneses muito inferior, que se lançaram em ataques suicidas contra os invasores. No preciso momento em que os samurais começavam a desfalecer, abateu-se um violento tufão sobre a zona. A maior parte da frota dos mongóis foi destruída e a maioria das suas tropas encontraram a morte na cabeça de praia ao descoberto. O resto lutou para regressar à sua pátria o melhor que pôde, deixando aos japoneses a ideia de que a sua pátria tinha sido favorecida pelos deuses, que enviariam outro vento divino para salvá-la se fosse outra vez necessário. A China sob os mongóis, 1234-1367. Kublai Khan tinha fracassado na sua tentativa de conquistar o Japão, mas podia consolar-se com o fato de que o seu império era o maior que se tinha conhecido. A sua conquista do sul da China durante a década de 1270 tinha lhe facilitado o acesso a sedas, porcelanas e artigos de luxo para cuja adquisição os mercadores do Médio Oriente estavam dispostos a viajar milhares de quilômetros. Ainda mais importante para Kublai eram os impostos que arrecadava no sul, o que lhe permitia vestir-se de arminho, aumentar a sua força militar e defender-se das ameaças contra a sua posição de Khan dos Khans. Mas o que é que os chineses opinavam dele? Resulta interessante comprovar que, embora longe de sentir entusiasmo pelo governo dos mongóis, a maior parte dos chineses se adaptou depressa e chegaram a considerar os seus soberanos estrangeiros como uma dinastia chinesa legítima. De qualquer maneira, este sentimento foi menos pronunciado no norte do país, que tinha sofrido uma terrível devastação durante a conquista mongol na década de 1230. Mas no sul, o triunfo dos mongóis sobre a dinastia Shung, meio século mais tarde, causou um transtorno econômico relativamente reduzido, e os métodos chineses em breve voltaram a impor-se em muitos aspectos da vida cultural, econômica e mesmo política.
Na esfera cultural, por exemplo, homens como Nizam, mestre do século XIV, impuseram estilos e normas na pintura paisagística que dominariam a arte chinesa dos séculos vindouros. Também houve importantes desenvolvimentos na literatura popular. Floresceu a literatura de ficção e os dramaturgos como Quan Hanqing escreveram obras que ainda hoje se reconhecem talvez como as melhores escritas na China. Apesar de Kublai ter conseguido impor um período de paz e estabilidade, fracassou na sua tentativa de deixar um sucessor depois da sua morte em 1294. Os pretendentes rivais lutaram pelo controle do trono. Mais tarde, durante as décadas de 1340 e 1350, houve inundações secas e brotes de doenças epidêmicas, que junto com o crescente descontentamento com o governo produziram uma série de levantamentos, o mais grave dos quais teve lugar no centro e no sudeste da China. E em 1368, o mais poderoso dos rebeldes do sul, Xu Yuanshang, proclamou o estabelecimento de uma nova dinastia, a qual chamou Ming. Partindo da sua capital na grande cidade do sul, Nanquim, os exércitos Ming expulsaram os mongóis até a estepe e em poucos anos tinham obtido o controle de todo o país. Xu Yuanshang, o primeiro imperador Ming, que vemos neste retrato oficial idealizado, era um pobre que tinha fundado uma dinastia imperial. Nascido em 1328, decorreu 4 décadas abrindo caminho para a cimeira do mundo político chinês. Converteu-se em monge budista, chefe militar e no líder de um poderoso movimento político. No entanto, à medida que envelhecia, Xu tornou-se cada vez mais paranoico com respeito às ameaças potenciais que se abatiam sobre a sua autoridade e levou a cabo numerosas purgas sangrentas entre os seus antigos conselheiros e partidários. Isto talvez explique por que é que este nada lisonjeiro, mas ao parecer muito realista retrato dele, se visse raras vezes. Xu preferiria indubitavelmente ser recordado tal como está aqui retratado, como um governante perspicaz que se gabava de velar pelos interesses dos seus compatriotas. Após a morte de Xu em 1398, houve uma disputa pela sucessão e o seu quarto filho usurpou o trono para converter-se no imperador Yongle. Em vida do pai, Yongle tinha estado encarregado de Pequim, convertendo-a a partir de então na capital imperial, empregando 200.000 trabalhadores para construir uma grande cidade e um complexo de palácios digno do maior império da Terra. Conhecida como a Cidade Proibida, a contemplação deste complexo é ainda hoje centro dos turistas que visitam Pequim. Yongle também foi um formidável militar e chefiou uma série de campanhas contra os mongóis, numa tentativa de criar um escudo defensivo contra as tribos das estepes, mas não conseguiu capturar nenhum dos seus chefes, por cujo motivo várias partes do que chamamos agora a Grande Muralha foram reconstruídas e as guarnições do norte reforçadas. Para alimentar estas tropas e os habitantes da sua capital, Xu restaurou e ampliou o Grande Canal, que se estendia por 1.500 quilômetros desde Hangzhou até ao sul de Pequim. O Grande Canal era uma das maravilhas do mundo e que importava umas 200.000 toneladas anuais de grão para o norte. Talvez Yongle pudesse ter limitado seus interesses ao norte da China, mas não o fez. E como uma geração posterior de imperialistas, enviou várias expedições militares contra o Vietnã do Norte. Conseguiu anexá-lo, mas o seu exército viu-se transbordado por uma guerra de guerrilhas, que foi tão custosa e indecisa como seriam umas guerras similares 5 séculos e meio mais tarde para os franceses e os americanos. Ao contrário dos americanos na nossa época, Yongle e os seus generais não tiveram que travar a sua guerra na televisão e nas páginas centrais da revista Life. Não tiveram que enfrentar os comentários profundamente desmoralizadores sobre os civis que contemplavam nas suas casas as imagens da realidade da guerra como esta, tomada pelo fotógrafo britânico Larry Barrow no Vietnã em 1971.
mas os horrores da guerra eram tão reais então como agora. Em 1427, os Ming retiraram-se do Vietnã. A expansão imperialista de Yun Lo também teve lugar por mar. Por uma urgente ordem dele, frotas de navios tesouro foram construídas em Nanquim e enviadas a uma série de 7 viagens ao sudeste da Ásia, Índia, Ceilão, Arábia e até a costa oriental da África. Concebidas para portar a bandeira Ming e anunciar o seu soberano como o maior do mundo, estas expedições marítimas tinham uma envergadura colossal. Em 1413 e 1415, a viagem constava de mais de 63 grandes embarcações de quase 28 mil homens. Por muito que estas viagens pudessem satisfazer a vaidade de Yun Lo, o seu custo excedeu amplamente o valor dos tributos arrecadados. Não muito depois da sua morte, verificada em 1424, abandonaram o Vietnã. Pouco depois, praticamente todos os recursos militares do Império foram utilizados para a defesa contra os mongóis. Em 1449, Sheng Tung, descendente de Yun Lo, foi capturado num lugar chamado Tu Mu, poucos quilômetros ao norte da Grande Muralha, pelo chefe mongol Ezil. Os mongóis acabaram assim com os tributos que tinham pago aos Ming e exigiram uma série de prestações econômicas e políticas aos chineses, e quando estas não eram satisfeitas, realizavam raids pelo seu território, chegando às vezes às imediações de Pequim. Os chineses responderam renovando e ampliando a Grande Muralha até as dimensões que podemos contemplar hoje. Com uma extensão de quase 4.000 quilômetros, proporciona uma prova eloquente da capacidade logística e tecnológica da dinastia Ming, mas nem por isso conseguiu manter os mongóis afastados. A partir deste momento, a dinastia encontrou-se à defensiva. No entanto, a fronteira do norte não foi o único ponto problemático da China dos Ming. Ao finalizar as viagens oceânicas na década de 1430, a defesa costeira foi descuidada e todo o comércio de ultramar proibido, salvo o estrito controle governamental. Este controle se demonstrou inviável e no ano de 1500 o contrabando tinha se convertido num grave problema nas províncias do sudeste, Zhejiang, Fujian, Guangdong. Em 1550, os mares da China estavam infestados por bandas armadas de contrabandistas e piratas que aterrorizavam as regiões costeiras do país. As fontes chinesas se referem a estes como piratas japoneses, mas realmente eram marinheiros chineses cuja existência tinha sido ameaçada pela política do governo. Pela primeira vez na história da China, a costa do sudeste tinha se convertido numa fronteira de importância militar crucial. No entanto, alguns destes piratas eram japoneses, dado que no outro lado do mar da China sucederam importantes acontecimentos. O shogunato Kamakura tinha governado o Japão desde o século XII e organizado a defesa da nação contra o exército de Kublai Khan em 1281. Agora, na década de 1330, tinha caído vítima da sua política antiquada e da gradual invasão dos vínculos de lealdade pessoal, nos quais tinha se baseado o sistema feudal do Kamakura. Os seus sucessores Shogun da família Ashikaga nunca conseguiram estabelecer um controle sobre o país. Durante grande parte do período entre 1350 e 1550, o Japão foi vítima de guerras locais, e o último século de governo dos Ashikaga é conhecido como a época dos estados em guerra. Esta armadura de samurai sobreviveu como testemunha desta época de violência.
Em 1500, a autoridade shogunal encontrava-se no seu ponto mais baixo e o poder era controlado pelos senhores locais, que eram, na prática, os amos absolutos nos seus próprios domínios. Por volta de 1560, umas 10 famílias tinham formado umas alianças de clãs que abrangiam a maior parte do Japão, que disputavam o poder. Oda no centro, Takeda e Oho no norte, Otomo e Shimazu no sul. A cidade de Kyoto continuaria sendo o lugar mais importante do Japão. Construída nos finais do século VIII, Kyoto permaneceria como capital do Japão durante 1000 anos. Era, ao mesmo tempo, a residência do imperador e do shogun e a forja da cultura japonesa. Durante o período Ashikaga, e mesmo antes, a cultura estava influída pela escola de budismo, que conhecemos na sua forma japonesa como Zen. Ao combinar a autodisciplina rigorosa e a autocompreensão mediante a meditação em vez do estudo de textos, o Zen encontrou uma grande resposta nos guerreiros analfabetos entre os períodos Kamakura e Ashikaga. As ideias Zen, e especialmente a sua estética, dependem dos favores da corte imperial e shogunal. Foram importantes os refinados rituais da cerimônia do chá e a caligrafia e a pintura paisagística. Esta paisagem, pintada por um sacerdote Zen chamado Seishu, durante o século XV, é do estilo chamado Haboku, que traduzido para o português significa tinta espalhada. O budismo Zen também deixou a sua marca na arquitetura. Este edifício, também conhecido como Kinkakuji, ou Pavilhão de Ouro, foi construído por volta do ano 1400 por Yoshimitsu, terceiro shogun Ashikaga. Outra obra mestra de inspiração Zen é este famoso jardim, cujo oásis de paz e harmonia está perto do Pavilhão de Ouro na zona nordeste de Kyoto, Ryoanji, construído para o ano 1500 como resultado de uma guerra que tinha causado uma enorme destruição na cidade. Um dos paradoxos da cultura Ashikaga é que o bom gosto e a beleza iam ao par com a violência e as mutilações. O ponto culminante da descomposição do modelo de vida japonesa coincidiu com a chegada dos primeiros visitantes europeus ao Japão, a meados do século XVI. Trouxeram com eles o cristianismo, predicado por missionários como São Francisco Xavier. Os europeus também ensinaram aos japoneses a utilizar as armas de fogo, o que tornou necessária a construção de fortificações de pedra muito similares às que se utilizavam na Europa. Se construíram mais de 200 castelos com torres, ameias e fossas. O castelo de Osaka, que vemos aqui, foi construído originalmente nos finais do século XVI. Foi posteriormente destruído várias vezes, mas esta moderna reconstrução de um dos seus edifícios nos dá uma ideia da sua antiga grandeza. Em 1568, Nobunaga, líder do clã Oda, capturou Kyoto, a capital imperial. Em 1573, depois o último shogun Ashikaga. Em 1582, ano em que foi assassinado, obrigou a acatar as suas ordens a quase todos os outros senhores. No prazo de um ano, o seu general Toyotomi Hideyoshi tinha consolidado a obra de Nobunaga, reorganizando o sistema de impostos e redistribuindo as terras para proporcionar os fundos suficientes. Havia um ditado japonês que dizia: Nobunaga amassou o pão e Hideyoshi cozeu, mas Ieyasu comeu. Porque foi outro dos generais de Nobunaga,
Tokugawa Ieyasu, que no ano de 1603 estabeleceu a dinastia do Shogun, que dariam a paz ao Japão até o século XIX. Protegido do mundo exterior, mas sem ignorá-lo, o Japão de Tokugawa prosperou. Entre 1600 e 1850 se duplicou a terra cultivada, a sua população se triplicou e as rendas dos camponeses se quadriplicaram. Houve paz em todas as ilhas durante 2 séculos e meio, uma proeza sem precedentes no seio das sociedades avançadas. Se o aumento da população significou a prosperidade para o Japão, na China criou problemas. No ano de 1393, o primeiro imperador Ming governava uns 60 milhões de súbditos. Em 1580, a população tinha se duplicado de sobra até uns 130 milhões de habitantes. Se começou a cultivar mais e mais terras e as novas colheitas começaram a mudar a balança agrícola. Procedentes de novos mundos se introduziram as batatas, o milho e o tabaco. O algodão, que tinha começado a se cultivar sob o governo dos mongóis, se cultivou amplamente no delta do Yangtze e em outras partes da China. Os artesãos chineses exportaram artigos de luxo, como esta figura de jade, que representa um macaco com o seu filhote. Mas, por cima de tudo, produziram seda e a porcelana Ming, azul e branca, que desde essa altura foi muito cobiçada pelos colecionadores. Mas enquanto os artesãos fabricavam estes tesouros, outros chineses tinham graves problemas econômicos. Nos anos posteriores a 1550, houve uma deterioração das condições climáticas, com perdas de colheitas, secas e fome. Também houve vários brotes de doenças epidêmicas. Ao mesmo tempo, a China dos Ming enfrentou novos e cada vez mais graves problemas militares. Em 1592 e em 1597, os japoneses invadiram a Coreia, saqueando a sua capital, Seul, com a intenção de preparar a invasão da China. Os coreanos pediram ajuda a Pequim e um grande exército acudiu a socorrê-los, expulsando os japoneses. Os chineses permaneceram lá durante alguns anos para o caso de se produzir uma nova tentativa japonesa, mas a sua vitória resultou uma ilusão. Em primeiro lugar, foi custosa e os novos impostos exigidos na China para poder pagar ao exército originaram uma sucessão de revoltas. Em segundo lugar, tinham se deslocado as tropas da fronteira do noroeste, onde eram muito mais necessárias, porque uma nova potência estava surgindo entre as tribos dos bosques e das estepes, os manchus. Os manchus atacaram a Coreia em 1606 e em 1618 invadiram o território chinês ao nordeste da Grande Muralha. Em 1621 se apoderaram de Xinjiang, ou Mukden, e em breve converteram-na na sua capital. A China dos Ming foi incapaz de opor-se com eficácia a estas incursões devido às revoltas urbanas, aos motins do exército e às rebeliões dos camponeses. Finalmente, em abril de 1644, um chefe chamado Li Shucheng chegou a Pequim. À medida que as suas forças se fechavam sobre a cidade proibida, o último imperador Ming se enforcou. Antes de poder estabelecer a sua própria dinastia, o próprio Li foi expulso pelos manchus. Ao cabo de poucos anos, os manchus tinham sob controle praticamente todo o império. Mais uma vez, como durante o período mongol, a China foi totalmente governada por estrangeiros e continuaria sendo assim até 1911. Tinha começado uma nova era na história da Ásia Oriental.